agradecer o convite de ter vindo aqui. Eu já conhecia, assim, de ouvir falar, né, dessa casa, mas ainda não tinha vindo aqui. Apesar de que a minha mãe mora aqui no Ouro Branco, minha irmã também, né, então para nós aqui essa região é bem familiar, né, mas ainda não tinha vindo. Então, obrigada pelo convite. Eu falo que sempre que me convidam para dar palestra, eu venho acompanhada. Hoje eu estou só com 2 crianças, mas eu tenho 3, né? E com frequência eu ando com todos eles, né? Mas eu reservei para a gente conversar, para a gente refletir essa noite, sobre uma passagem do Evangelho que particularmente eu custei um pouco para assim, entender, né? Para compreendê-la na sua essência. O que obviamente é só resultado da minha própria ignorância, né? Não que o Evangelho não seja suficientemente claro, mas existem algumas passagens aqui que podem nos causar uma certa dificuldade de compreensão. E essa passagem é do Evangelho de Mateus, né? Mas também se repete no Evangelho de Lucas, em que no Sermão da Montanha o Cristo proclama que bem-aventurados são os aflitos. E a passagem do Evangelho de Mateus é a seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4 e alguns até o 10. Nessa passagem, o Cristo está falando sobre as aflições, né? E é nesse contexto que ele vai falar que aqueles que estão passando por essas aflições, né, pela busca da justiça, pela busca de todo o aperfeiçoamento moral, que nos é a tarefa dessa encarnação, serão bem-aventurados, são bem-aventurados. E particularmente essa passagem do Evangelho sempre me causou uma certa dificuldade de compreensão, porque quando nós buscamos ali o significado de bem-aventurados, são as pessoas que contemplam um estado de satisfação, de felicidade. Então, para mim era difícil compreender como chegaremos, né, como as pessoas que estão aflitas são justamente aquelas que alcançarão esse estado de felicidade, esse estado de satisfação. Como é que a gente vai ser bem-aventurados se somos aflitos, né? Então, como é que o Cristo vai dizer que bem-aventurados são os aflitos? Como é que isso se realiza? Então, essa passagem sempre me causou uma dificuldade de compreensão, e aí eu precisei refletir, estudar mais sobre ela, né? Conectar alguns outros conceitos, alguns outros assuntos da doutrina espírita, até que ela, de fato, assim, fizesse sentido para mim. E para falar sobre ela, né, para falar sobre as aflições, eu queria partir primeiro da origem, né, do início. De onde vêm as nossas aflições? A origem das nossas aflições vão ser de 2 naturezas. Algumas das nossas aflições, elas decorrem da vida passada e, portanto, elas são de maior dificuldade de compreensão, de constatação, né? Porque nós estamos ali com o véu do esquecimento, então, apesar de ainda sofrermos com as aflições das vidas passadas, não necessariamente a gente consegue compreendê-las e constatá-las. Mas, ainda que nós tenhamos, né, como espíritas, a certeza da existência anterior, ainda que a gente saiba que nós somos espíritos históricos, né, que nós chegamos aqui com uma história, é a menor parcela, essas aflições que residem nas encarnações anteriores. Elas aparecem em menor número. A grande maioria das aflições, dos sofrimentos que nós temos hoje, residem nesta encarnação. Então, é claro que nós trazemos algumas coisas dessa história espiritual que nós temos, mas a maior parte das nossas aflições tem origem nesta etapa, nessa vida. O que já torna o nosso caminho um pouco mais fácil, né? Porque se essas aflições residem na maior parte nessa etapa, significa que a resolução e a solução delas também estão nessa etapa, né? Então,
Não dá para a gente deixar aquilo que nos causa sofrimento para a próxima encarnação. Né? Se isso te causa sofrimento, se isso te aflige, é porque este é o momento de lidar com isso, né? De resolver essa questão, de superar essa aflição. E a maior parte das nossas aflições tem origem na nossa encarnação atual. E quando Cristo vai passar os seus ensinamentos, olhando ali para o Evangelho, a gente sempre vai identificar que ele tem dois modos de fazer isso. Um é o modo de ensinar através das parábolas. Então, Cristo conta pequenas narrativas com elementos da cultura, especialmente da cultura hebraica, e utiliza essas narrativas para dar algum ensinamento. E a grande magia, o grande preciosismo das parábolas é que, apesar delas terem sido contadas pelo Cristo, delas se utilizarem de elementos culturais dos hebreus, elas seguem atuais até hoje. Né? Então a gente não precisa fazer nenhuma atualização, nenhuma renovação. O seu conteúdo segue intacto e aplicável até os dias de hoje. Só que, quando Cristo se utiliza das parábolas, em geral, a gente vai observar que o contexto que ele está é um contexto público. Então ele está falando para pessoas indistintamente, está falando para multidões ou para pequenos grupos, né, pequenos ajuntamentos de pessoas, mas para pessoas que não são selecionadas, que não são chamadas por ele, que não foram escolhidas. Então ele está falando para o grande público. E por estar falando para pessoas de maneira indistinta, é que ele se utiliza das parábolas. Né? Então Cristo, na sua sabedoria, entende que se eu conseguir trazer esse ensinamento de uma forma mais próxima dessas pessoas, né, mais alegórica, mais fácil vai ser o entendimento para elas. E é por isso que ele se utiliza das parábolas. E o outro modo de ensinamento do Cristo são os ensinamentos diretos. E ele faz isso em um contexto, na maior parte do Evangelho, que é com os discípulos. Então, quando Cristo está com os discípulos, ele não fala por parábolas. Os ensinamentos que ele dá são diretos. Né? Aproveitando aqui, né, o contexto da sexta-feira, né, da crucificação do Cristo, nos momentos que antecedem a sua crucificação e que ele se reúne com os apóstolos, ele não utiliza nenhuma mensagem de qualquer maneira alegórica ou indireta. Né? Ele fala de maneira direta. E ele faz isso porque os 12 apóstolos são pessoas com maior capacidade de compreensão. Ainda que por vezes ele repreenda, né, especialmente Pedro, que eu costumo dizer que é o apóstolo mais repreendido por Jesus, né, é o que mais tem iniciativa entre os apóstolos, mas é um dos que mais é repreendido também. Ele faz isso sempre de forma direta. E a única oportunidade em que o Cristo traz ensinamentos diretos para o grande público é o Sermão da Montanha. São as bem-aventuranças. Então, naquele momento, apesar dele não estar falando só para os apóstolos, dele falar para uma multidão, ele não se utiliza das parábolas, ele dá ensinamentos diretos. E é justamente nisso que reside essa nossa dificuldade de compreensão. Né? Imaginemos que nós somos esse grande público e que, portanto, não temos nenhuma capacidade melhor de compreensão das lições do Cristo, né? Nós estamos ali entre os apóstolos, o que gera essa dificuldade. Então, quando Cristo fala bem-aventurados os aflitos, existe aqui uma dificuldade nossa de compreensão e é a doutrina espírita que vai nos auxiliar a compreender esse ensinamento. Partindo da premissa de que o Cristo não errou. Né? Então, apesar de parecer contraditório, que bem-aventurado, ou seja, contempla um estado de felicidade, de satisfação quem está aflito, né? Quando a gente pensa isso, soa contraditório. Mas a gente vai partir da premissa de que o Cristo, na sua sabedoria imensa, não errou. Então, é algo que nós precisamos compreender. São os aflitos que são bem-aventurados. E como é que nós compreendemos isso? Pensando na origem das nossas aflições e trazendo isso para a encarnação atual, né, deixando as aflições que nós trazemos
dessa historicidade do nosso espírito, olhando para as causas atuais, as nossas aflições, elas residem em vícios, elas residem em erros. Então, de modo algum, a nossa aflição vem do amor ao próximo. Não é amar o próximo que nos causa aflição. Não é enxergar a necessidade de trabalhar para o próximo que nos causa aflição. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente fala, nossa, né, no exemplo da mãe, a mãe sofre pelos filhos porque ela ama esses filhos. O amor não nos causa aflição de maneira nenhuma. O trabalho de caridade me causa uma aflição porque eu não tenho condições de estar em contato com as pessoas que estão sofrendo. Não é o seu espírito de caridade, não é o seu amor que causa isso. É a sua incapacidade de olhar para o próximo e colocar-se no lugar dele. É isso que te faz sofrer quando você está no trabalho de caridade. Não é a vida religiosa no centro espírita que te causa qualquer tipo de aflição ou perturbação. No geral, é o nosso orgulho e a nossa dificuldade de lidar com o outro que tem opiniões divergentes, que tem visões diferentes das nossas. Então, as nossas aflições, elas não residem nas nossas virtudes. Elas residem nos nossos vícios, nos nossos erros. Simplificando nas nossas má condutas. Desde aquelas mais simples como aquelas mais graves. Então, eu costumo trazer o exemplo das mais simples e das mais graves, porque, no geral, quando a gente pensa numa má conduta, num vício grave, a gente vai pensar num vício em drogas ilícitas, num vício em álcool. E para grande parte de nós, né, de acordo com a nossa medida de amadurecimento, pode ser que isso não faça parte da nossa realidade. Eu não tenho um vício em drogas, né? Eu não tenho um vício em álcool. Mas a gente tem pequenos vícios que, por serem pequenos, eles se repetem com maior frequência e também nos afligem. Então, exemplos básicos desses vícios. Comer em excesso. A gula, por exemplo, é um vício, é uma má conduta e nos causa sofrimento. O apego a bens materiais, especialmente na sociedade que a gente vive, a gente tem contato com um discurso muito convincente, né? De que ser uma pessoa próspera é ser uma pessoa rica, de que se preocupar com a sua vida financeira é ser uma pessoa muito responsável, né? Mas quanto disso nos leva a desenvolver esse apego ao materialismo? E isso nos causa sofrimento. Porque a pessoa que ela é apegada a isso, se ela tem uma empresa e essa empresa falir, toda a vida dela acabou. Né? Se ela passa por um cenário de crise e perde esses recursos financeiros, ela não consegue olhar nada de bom na vida que não seja aquilo. Então, são pequenos vícios que nos causam sofrimentos. E por serem pequenos, se repetem com maior frequência e, especialmente assim, no nosso modelo cultural, às vezes passam despercebidos. Por exemplo, nós temos na doutrina espírita a compreensão de que o trabalho ele é uma lei divina, né? E, portanto, ele é uma direção de vida para nós. Mas não é o trabalho que a gente conhece aqui, né? O trabalho no sentido de você ir lá para o seu trabalho, realizar suas tarefas e receber a sua contraprestação no final do mês, isso é só criação desse nosso modelo de vida capitalista. A lei divina do trabalho é o trabalho para o próximo, aquele que, portanto, não tem contraprestação financeira nenhuma. Então, trabalhar muito faz parte das necessidades que nós temos nessa vida, mas não tem relação nenhuma com as obrigações que as leis divinas nos trazem. A lei divina do trabalho é a lei do trabalho ao próximo, portanto não tem remuneração nenhuma. Trabalhar e ser remunerado no final do mês faz parte das necessidades que a gente tem em razão dessa etapa de reencarnação. Né? Assim como se alimentar durante o dia também é uma necessidade, mas não é desenvolvimento de uma virtude. Então, alguns vícios são mais graves, outros menos, mas são eles todos que nos causam aflição. Então, não é o amor pelo próximo que nos causa uma aflição,
é a nossa necessidade de controle do próximo, que é só fruto do nosso egoísmo, né? Então, quando esse próximo ele não atende às minhas expectativas, ele não age como eu acho correto que ele deveria agir, isso nos causa aflição. Mas não é esse amor, né? É a necessidade de controle que a gente tem do próximo, que é fruto só do nosso egoísmo. Então, as nossas aflições, elas têm origem nesses erros, nesses vícios, né? Nessas má condutas que nós vamos adotando. E dentro disso é que reside a ideia de que bem-aventurados são os aflitos. Porque o erro e o vício que me causam uma aflição é aquele para o qual eu já tenho a capacidade de compreender que ele é ruim. Enquanto esse vício e essa má conduta não são compreendidos por mim como ruins, eles não me causam nenhuma aflição. No máximo, eles atrasam a minha evolução moral, eles podem causar sofrimento aos outros, mas a mim eles não causam. Então, por exemplo, né, dando aqui mais para nos aproximar, né, dessa compreensão, vou dar um exemplo simples. Se você conversar com uma pessoa que fuma há 30 anos, mas que ela não acha isso um problema, ela não sofre com o uso do cigarro. Ela não sofre com isso. Gera inconvenientes para a vida dela? Obviamente, mas ela não compreende que isso é ruim. Então ela não se incomoda. Eu não me incomodo com malefícios que o cigarro possa me causar. Ah, por quê? Porque existem várias outras circunstâncias da vida que também me causam malefícios para a saúde. Por exemplo, ficar muito tempo sentado. Também é ruim para a saúde. Então, se a pessoa não entende que aquilo é um vício, se ela não tem essa compreensão, aquilo não causa sofrimento para ela. No exemplo ali de pessoas, né, viciadas em drogas, por exemplo, é só no momento em que existe a compreensão de que isso é ruim que a pessoa sofre com isso. Até então, ela está num estado de prazer, de satisfação com aquele vício. Então, a aflição, ela surge essencialmente da nossa compreensão. Eu estou sofrendo em razão desta má conduta, porque agora eu estou num estágio de evolução mais adiantado que me permite compreender que isso é ruim, que me permite reconhecer que isso me causa sofrimento. Enquanto eu ignoro a natureza desse vício, enquanto eu ignoro a existência dessa má conduta, não existe aflição. Pode existir, inclusive, um estado de prazer, de satisfação com aquela má conduta, com aquele vício, com aquele erro. E, no geral, quando a gente olha para as crianças, a gente consegue perceber isso. Então, eu tenho uma bebê que, quando ela está com sono, muito cansada, ela sofre. E ela não consegue compreender isso. Nós conseguimos compreender, se eu estou muito cansado, o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Se eu estou com sono, eu vou dormir. Nós conseguimos compreender a origem daquilo que nos causa sofrimento. Eu estou sofrendo porque eu estou muito cansado, então eu vou descansar. Um bebê de 2 meses não tem essa compreensão. Então está chorando por quê? Porque está com sono. Mas por que não dorme? Porque não sabe. E aí, né, são os cuidadores, né, essencialmente a mãe, que faz o quê? Que conduz esse esclarecimento. Então a gente passa boa parte da infância ensinando que se você ficar irritado é porque você está cansado, daí você descansa, você vai para um lugar silencioso, escuro e essa irritação passa. Que se você está com fome, você vai se alimentar e daí esse sofrimento vai passar. Quando a gente olha para a vida adulta, existem várias coisas que nos causam sofrimento que nós estamos ignorando. Eu não sei que eu estou sofrendo por isso. E é aqui que reside a bem-aventurança. Porque eu só sou capaz de corrigir essa má conduta, de me livrar desse vício, né, de me afastar desse erro, quando eu consigo constatar sua existência e compreendê-lo como uma causa de sofrimento. Então, estar aflito por uma má conduta é sinal de que você atingiu um estado
de amadurecimento moral suficiente para identificar que aquilo lhe causa uma aflição. E a bem-aventurança reside aqui porque é só a partir dessa etapa que você está apto a resolver, a se livrar desse vício, a corrigir esses erros, a se afastar dessas má condutas. Antes disso, você segue numa situação incompreendida de sofrimento e sem a menor capacidade de resolver. Sem a menor capacidade de resolver. Então, quando Cristo diz que bem-aventurados são os aflitos, ele está dizendo que se você está aflito, significa que você atingiu um grau de amadurecimento que permite que você identifique esse erro, esse vício, essa má conduta como causa do seu sofrimento. E é nesse ponto que você está apto a corrigir, apto a superar, em condições de resolver. É por isso também que nós não conseguiremos, sabe? Ninguém vai conseguir tirar o outro do sofrimento, tirar o outro da aflição, porque essa é uma tarefa dele. No máximo, e esse deve ser o nosso empenho, nós seremos instrumentos auxiliadores, facilitadores. Né? É para isso que nós vivemos em comunidade, né? Para que cada um de nós possa ser um facilitador da evolução moral do outro, do auxílio do outro. Isso é trabalhar com o próximo, isso é a caridade na sua essência. Mas nós não ocuparemos o lugar do outro para resolver o seu vício, para resolver o seu erro, para resolver a sua má conduta. Porque isso só se realiza, só se concretiza a partir da sua própria compreensão. O trabalho de um centro espírita, por exemplo, é auxiliar as pessoas que aqui comparecem a atingir essa compreensão. Tanto é que a gente vê aqui no aviso, ninguém aqui entrega cura de nada. Não porque a gente não queira. Se fosse depender só da nossa vontade, as pessoas chegariam aqui, encontrariam a cura dos seus sofrimentos e sairiam daqui muito melhores. Mas elas vêm até aqui buscar o quê? Condições de compreender o seu vício, de compreender o seu erro, de compreender a sua má conduta. Para que a partir disso, por elas próprias, elas possam chegar no estado de se livrar desse vício, corrigir esse erro, se afastar dessa má conduta. Então, estar aflito, estar incomodado, estar em sofrimento com alguma circunstância, nos coloca no caminho para resolver isso. E, portanto, é nessa etapa que nós somos bem-aventurados. Então, o Cristo ele não erra, ele não é contraditório quando ele diz bem-aventurados são os aflitos. E mudando um pouco a conotação, ele está dizendo que sofredores são os ignorantes. Enquanto você ignora a origem do seu sofrimento, você ignora a origem da sua aflição, você não atinge a bem-aventurança. Então, sofredores são os ignorantes, porque bem-aventurados são os aflitos. É por isso também que ao longo da nossa vida, quanto mais a gente cresce, mais difícil é atingirmos esse estado de contemplação. Então, por exemplo, a Isabela foi com ela ali, se ela deu algum desenho para ela, ela já está num estado completo de satisfação. Porque a necessidade dela é muito primária. Enquanto que para nós, quando é que a gente vai estar num estado de satisfação? Se eu tiver 100% dos meus boletos pagos. Não vai ocorrer nessa encarnação. Não vai. No máximo, eles estarão um dia e considere-se já muito privilegiado. Porque vai ficando mais difícil. Por que vai ficando mais difícil? Porque o nosso grau de satisfação, ele se aperfeiçoa. Para que eu esteja satisfeito, como é que eu quero estar? Com as minhas necessidades básicas atendidas, com as necessidades da minha família atendidas, com a comunidade em que eu vivo sendo uma comunidade próxima, vivendo bem. Então, a complexidade do nosso estado de satisfação aumenta. E que bom, isso significa que nós estamos amadurecendo e evoluindo. Enquanto só a sua necessidade básica, do bebê, só mamar e descansar for suficiente para você estar bem, significa que você é um ser humano
pouco desenvolvido. Quanto mais complexas forem as condições para o seu estado de satisfação, mais evoluído você é. Né? Então, se a gente perguntasse, por exemplo, né, e perguntar para a Madre Teresa de Calcutá qual seria o estado ideal, né, a condição de que ninguém tenha fome. É muito complexo isso, é muito difícil. E é justamente por isso que ela é uma pessoa que se coloca em que condição? No trabalho incessante. É muito difícil, demora muito. Então, todo dia eu vou ter que trabalhar um pouco para que as pessoas não estejam mais numa condição de miséria. E aí a gente consegue identificar um espírito muito evoluído, né? Porque faz da sua existência uma entrega de trabalho ao próximo, porque é isso que lhe causa satisfação. Né? Estar trabalhando e buscar que ninguém mais esteja numa situação de miséria é o que me coloca nesse estado de felicidade. Então eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar para isso diariamente. Ah, mas eu não vou conseguir. Mas se eu ficar parado, eu também não vou. Então percebam que quanto maior for a nossa escala de amadurecimento, mais complexas também vão ser as nossas necessidades de satisfação, né? De estado de contemplação, que é uma bem-aventurança. Mas isso também é sinal de evolução. Por isso são bem-aventurados os aflitos. E quando a gente coloca também essa passagem do Evangelho numa perspectiva de tempo, a gente consegue entender a nossa relação com a passagem do tempo ao longo da nossa existência. Então, se a gente partir da ideia de que a origem das nossas aflições vai estar no erro, no vício e na má conduta, o que nos coloca na situação de bem-aventurança é a compreensão desse vício, a tomada de decisão para corrigir esse erro, né? É um estado de lucidez, de esclarecimento. E a etapa subsequente, a próxima etapa é, corrigido esse erro, isso não me afeta mais. Corrigido esse vício, isso não é mais causa de sofrimento para mim. Então, bem-aventurados são os aflitos porque eles estão nesse caminho de correção. E nessa perspectiva de tempo, a gente vai fazer aqui um encaixe, né, uma alocação da passagem de bem-aventurados os aflitos nos 3 tempos que compreendem a nossa vida. Né? O passado, o presente e o futuro. Porque em grande maioria dos nossos perrengues, né, das nossas dificuldades, existe uma certa assincronia, né? Ou seja, a gente também está num tempo equivocado, né? A nossa compreensão de tempo está equivocada, isso naturalmente vai nos causar uma aflição. Então, quando Cristo fala que bem-aventurados são os aflitos, ele está falando necessariamente do tempo presente. Então, o nosso passado, ele será recheado de erros, de vícios e de má condutas. Ele será. E isso é um ótimo sinal. Por que é um ótimo sinal? Porque se eu sou capaz de olhar para o passado e identificar ali um vício, significa que no tempo presente o meu grau de adiantamento moral é maior. Porque esse erro, esse vício está no passado, porque lá eu não tinha essa compreensão. No presente, se eu olho para o passado e eu tenho um sentimento nostálgico de que tudo lá foi perfeito, de que tudo lá estava bom e que é o tempo presente que é ruim, ou é a perspectiva de futuro que é ruim, significa que o meu adiantamento moral não chegou. O tempo passou e eu estacionei. Então, quando a gente olha para o passado, a gente fala assim, não, eu só vivi bem, eu só estive bem no passado. O mundo não melhorou. As coisas eram boas no passado. Significa que o tempo passou e você estacionou. Então, olhar para o passado com o sentimento de que ele era perfeito nos revela um péssimo sinal de que a evolução, a
progressão do nosso adiantamento moral não aconteceu. Então, quando a gente olha para o passado e a gente fala, eu não agi bem no passado, eu fui inconsequente, eu não fui suficientemente responsável, eu fui rude com algumas pessoas, eu fui violento, significa que aquela pessoa que agiu assim no passado é diferente da pessoa que existe hoje no presente. Porque aquela pessoa agia pensando que estava fazendo como? Fazendo certo. Ah, eu fui violento porque eu tinha compreensão de que você precisa responder, que você precisa reagir a qualquer tipo de ataque, a qualquer tipo de ofensa. Aí o tempo passa e você fala, não, eu aprendi que em inúmeras situações eu não vou responder essas ofensas, eu nem vou considerá-las mais como ofensa. Significa que a gente vai olhar para o passado e vai identificar erros, mas isso é uma vantagem. Porque se eu olho para o passado e acho que lá não tem nada de errado, que lá não tem nada de ruim, é porque eu sigo lá. Só que o tempo passou. Né? E a nossa existência, ela não nos dá tempo de estacionar. Né? Cada dia, cada mês, cada ano precisa corresponder a uma subida nessa escala do amadurecimento. Então, olhar para o passado e enumerar os nossos erros, os nossos vícios, é sempre um sinal de amadurecimento moral. E é sempre um sinal positivo porque você não está no passado. Ninguém está lá. O passado, ele realmente ficou. Você está sempre no tempo presente. É por isso que a gente vai identificar vários distúrbios daquelas pessoas que elas estão apegadas ao passado, que elas não conseguem se desprender desse sentimento de culpa, dessa carga com esses vícios, com esses erros, né? Eu não gosto muito de fazer essa associação, eu sei que é uma associação comum, né, que as pessoas fazem, as pessoas que têm depressão são pessoas muito ligadas ao passado, né? Não gosto muito dessa associação porque ela é muito simplista, né? Ela é muito superficial. Mas é um indicativo. Né? Estar apegado ao passado significa estar desconectado com o presente. E é por isso que, em geral, a gente vê que, em alguns graus de depressão, a pessoa se desconecta de uma maneira tão grave do presente que ela deixa de ter condições dos atos de sobrevivência. De se alimentar bem, de praticar os atos de higiene, de ter uma rotina de vida minimamente saudável, né? É comum isso. Porque o que aconteceu? Uma desconexão completa com o presente. Não sou capaz de entender que hoje eu posso fazer alguma coisa, né? Mas isso não é produto só dessa desconexão com o presente, né? Eu falo, depressão é sempre algo químico, né? É algo químico, é do corpo humano. Então, por isso que eu não gosto dessa associação assim tão simplista, mas a gente ouve isso com frequência. Quem quer estar no passado para corrigir aqueles erros e acha que se aquilo não tivesse acontecido, se eu não tivesse agido assim, se eu tivesse agido de outra forma, é alguém que está nessa assincronia. Né? Eu estou no tempo presente, mas a minha reflexão e a minha capacidade de ação, elas estão no passado, então eu não consigo agir. É porque nada lá eu alcanço. É por isso que nós, na encarnação presente, somos tomados pelo véu do esquecimento. Porque relembrar minuciosamente da encarnação anterior não é vantajoso e não é útil. Né? Quantos de nós ficaríamos presos no passado sem conseguir agir? Né? Porque daí eu estou com o pensamento em um dos tempos da minha existência, mas eu estou vivendo o presente. Então, né, qual é o resultado disso? Parar. O resultado disso é uma grande apatia. Né? Eu não consigo agir. Porque onde eu quero agir? No passado, mas onde eu estou? No presente. Então, não fecha essa conta. O estado de tempo presente, né, ele se chama presente justamente por isso. Porque ele é a oportunidade da ação. Então, olhar para o passado e identificar os seus erros e os seus vícios é sinal de que no presente você tem um olhar mais claro, mais apurado, de alguém que amadureceu. Por isso
na vida adulta a gente não vai replicar os comportamentos que nós tínhamos como criança. Quando eu era criança e eu era contrariado, a criança faz o quê? Chora. Quando você é adulto e é contrariado, você chora? Não. Ou pelo menos guarda para chorar em outro momento. Porque você amadureceu. Então, olhar para o passado e ver ele recheado de vícios, recheado de erros, é sinal de amadurecimento. Então, a gente precisa agradecer. Que bom que meus erros estão no passado e que no presente eu sou capaz de olhar para lá e identificar esses erros. Então, essa conexão com o passado, né, se colocar nesse tempo, nos causa uma apatia, nos congela, né, nos impede de agir. Assim como a conexão com o futuro. O futuro, ele é sempre uma consequência do presente. Então, a gente não vive o futuro. No máximo, e em pequenas doses, a gente pode planejar o futuro, mas tem que ser em pequenas doses. E na nossa cultura, né, especialmente na cultura ocidental, a gente precisa ficar com isso em alerta. A gente precisa ficar em alerta de que eu não vivo o futuro. Não vivo. Eu só vivo o presente. Então, por exemplo, quando você tem filhos, é muito natural que você fique com um olhar no futuro. Eu quero que meus filhos sejam saudáveis, sejam responsáveis, tenham um futuro de vida melhor. Então, você não vai viver nada disso. Absolutamente nada disso. Você vai acompanhar tudo isso quando isso se tornar o tempo presente. Este ser que é separado de você trilhar esse caminho. Porque é ruim, quem é mãe e pai ouvir isso, mas você pode fazer tudo do ponto de vista mais correto possível. O seu filho continua sendo um ser humano autônomo que vai tomar seu caminho e suas escolhas. Empenhemos-nos em ser pai, mãe, cuidadores e famílias que possam orientá-los, mas o nosso papel é só esse, orientar. A gente não vai fazer escolhas pelo filho. E querer fazer escolhas pelo filho é sinal de egoísmo. Sinal de amor é respeitar as escolhas que o filho faz e seguir sendo um instrumento de apoio. Então, quando tudo que ele fez de errado lhe trouxer consequências, eu serei a pessoa que vai acolher, que vai ajudar, que vai instruir de novo, de novo e de novo. Que é exatamente o que Deus faz com cada um de nós. Não tem uma senha limite. Não, agora você já errou demais, não vai reencarnar mais para se corrigir. Não é isso que Deus faz. Você errou muito, muito, mas eu sigo aqui, presente, acessível, dando-lhe novas oportunidades. É isso. Então, não dá para a gente se conectar com o futuro porque ele é imaterial. Ele é fora das nossas condições. E é por isso que quem está muito conectado com o futuro também vai ter uma série de problemas que essa assincronia temporal gera. Também é uma associação muito simplista, não gosto dela, mas a gente olhar quem está conectado com o futuro é a pessoa que tem transtorno de ansiedade. É muito simplista também, não é isso. Pode ser um indicativo. Porque o ansioso está tão preocupado, tão temeroso com o futuro, que ele esquece do presente. Então ele está tão preocupado que o carro vai atropelar ele na rua que ele esquece de olhar para os lados antes de atravessar. E daí ele é atropelado. Nossa, mas eu tinha uma intuição que eu ia ser atropelado. Não, era só incapacidade de olhar para o outro lado da rua, agindo no presente. Tinha nada de intuição. Aí tinha uma espiritualidade que me falou, não, fica tranquilo, não tem nenhuma espiritualidade que vai te alertar se você for atropelado. No máximo tem uma espiritualidade que está falando, foca no presente. Organiza a sua vida no hoje, né? Hoje eu vou fazer, agora eu vou fazer o quê? Olhar para um lado, para o outro e ver se dá para atravessar. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Porque se você olhar para um lado, olhar para o outro, achar que dá para atravessar, pode ser que uma árvore caia na tua cabeça e do mesmo jeito você se machuque. Então, no futuro, a gente não tem esse controle. É por isso que o Cristo não fala, vão ser bem-aventurados os aflitos. Ele não usa o tempo futuro no sermão do Monte. Aliás, as únicas passagens que o Cristo se utiliza do tempo futuro é quando ele fala do reino dos céus. Só. Todas as vezes que ele está dando ensinamentos
sobre a vida terrena, ele não usa nada do futuro. Então, quando o jovem rico interpela Jesus, ele não fala assim: daqui a alguns anos você vende os seus bens e depois você me segue. Quando ele encontra os discípulos, ele não fala: amanhã a gente se encontra para você largar tudo que você tem e começar a me seguir. Não, ele trabalha no hoje. As histórias de milagres, né, que na doutrina espírita a gente também vai ter uma compreensão de que essa associação com milagres também é simplista, né, existe um outro contexto disso, mas Jesus não promete cura para ninguém. Né? Ele não fala: olha, eu vou te curar amanhã, eu vou te curar quando você fizer isso. Não, ele cura. Mesmo quando ele é interpelado pela mãe e fala: olha, meu filho está em casa doente, o que ele diz? Pode voltar que ele está curado. Ele não diz: eu vou curar. Quando você chegar lá, ele vai estar curado. Vai estar curado agora. Então, o Cristo, ele não trabalha no passado. Tanto é que as pessoas que ele escolhe para o seguir são pessoas que ele simplesmente ignora a partir do passado. Mas eu sou um cobrador de impostos ruim. Paciência. Mas eu sou... O Cristo não olha para essa história passada, ele olha para o presente. Hoje, você está certo de que quer me seguir, quer levar os meus ensinamentos? E aí, quando o apóstolo diz sim, não estão vendo. É só isso. Não tem entrega de currículo, não tem processo seletivo, não tem avaliação nenhuma. E é por isso que a gente também vai ver que, no geral, o Cristo é cercado daquelas pessoas que socialmente eram pessoas que a gente julgaria, né? Mendigos, prostitutas, porque não tem avaliação de passado, não tem seleção dos melhores. Né? Ele vive no presente. Ele vive no presente. Nenhum apóstolo recebe uma tarefa futura. Em que sentido? Olha, daqui 10 ou 15 anos você vai fazer isso. Eles têm tarefas futuras que eles mesmos se colocam pela sua compreensão. Mas o Cristo dá tarefas diárias. Você vai viajar agora para levar a minha mensagem. Então, o tempo presente é o único tempo que nós temos controle de ação. Nós somos capazes de agir. Então, nos desconectarmos com o passado não significa ignorar o passado. Significa olhar para ele com o olhar, primeiro, de compreensão. Então, se eu estou vendo as coisas erradas lá nesse passado, é porque o eu do presente está melhor do que o eu do passado. E esse é o objetivo de toda a nossa existência. Que sejamos hoje melhores do que fomos ontem, que amanhã melhores do que fomos hoje. Né? Então, olhar para o nosso passado e sentir a culpa, sentir o remorso, né? Lamentar-se por aquelas atitudes é sinal de amadurecimento. É claro que desenvolver esse olhar também vai exigir de nós o amor que nós queremos praticar com o próximo. Né? Assim como nós devemos perdoar o próximo e ser compreensivo, o nosso eu do passado merece essa mesma conduta. Né? Eu quero ser compreensivo com o meu eu do passado. Não é leniente, né? Não é ignorar esses erros, mas eu quero entender que se agir assim lá era porque aquele era o meu amadurecimento, hoje julgo errado essas atitudes porque amadureci, e o meu empenho, a minha concentração de tempo é no presente. Então, hoje eu tenho uma conduta diferente daquilo que eu considerava uma má conduta no passado. Hoje eu não tenho mais um vício que tanto me causou sofrimento no passado. Ou, no mínimo, estou em vias de deixar, de abandonar esse vício. Já é suficiente. Já é agir no tempo presente. O tempo futuro, para nós, ele é sempre uma expectativa. Mas a gente também não pode se colocar lá. Né? Primeiro porque a gente não pode postergar nada. Eu já sei que isso aqui é um erro, daí amanhã eu corrijo. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu, em vários momentos, tem umas situações que eu falo, isso aqui não tá para mim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Então você não vai desencarnar para resolver isso. Ponto. É comum até, eu tenho um colega, eu tinha um colega que ele era muçulmano, e eles têm uma diretiva, né, assim, uma orientação de vida que é, em algum momento, ir à Meca. Eles sempre falam,
Se um bom muçulmano só vai partir para o paraíso quando for a Meca, quanto mais tarde eu for, menos próximo eu estou de partir. Então, toda vez que a gente falar isso aqui, eu vou deixar para depois. Enquanto você não resolver isso aqui, isso segue te causando sofrimento. Porque esse depois, ele é uma mera expectativa. É claro que para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução, não só espiritual, mas enquanto espécie, a gente precisou desenvolver essa noção de futuro, essa noção de depois. Mas não como o nosso tempo de ação. O futuro, ele é uma projeção. Tanto é assim que a gente diz que a colheita, ela é fora do nosso controle. O que você escolhe? A semeadura. A colheita não é o nosso controle. Porque o futuro não está sob o nosso controle. Em alguns momentos a gente acha que, não, se eu fizer assim, 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 o meu futuro. Mas aí percebe que você não está conectado com o tempo presente, está conectado com o futuro. Ou seja, essa sincronia vai tirar de você condições de agir. Então, quando Cristo fala bem-aventurados são os aflitos, ele está dizendo que se existe algo que hoje te incomoda, que hoje te causa aflição, que hoje te traz sofrimento, é porque o seu estado atual é de maior amadurecimento, é de maior evolução espiritual. Porque se esse vício te acompanhava ontem, por que ontem não te incomodou? Se isso está presente no seu passado, por que lá não te fez sofrer? Porque o ser que estava lá no passado é menos adiantado para a mente, menos evoluído. E é aqui que reside a bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque são eles que vão ser dotados da capacidade de reconhecer suas causas de sofrimento e orientar-se para corrigi-las. Então, quando a gente fala em bem-aventurados os aflitos, o que numa primeira leitura, né, numa visão mais superficial, soa como contraditório, mas se aflito é quem está sofrendo, como é que vai ser bem-aventurado? Porque quem não sofre com os seus vícios, com os seus erros, é o ignorante. Então, olha, hoje eu sei que se eu não me alimentar bem, eu vou sofrer. Quer dizer, existe algo que tornou você capaz dessa compreensão hoje que não existia ontem. Tanto que é muito comum que a gente chegue em alguns momentos da vida e fale assim, mas se eu soubesse hoje, se eu soubesse tudo que eu sei hoje no meu passado, nossa, minha vida teria sido muito melhor. Que bom, né? Essa constatação é sempre uma constatação que deve nos causar satisfação. Que significa que o tempo passou e junto com ele eu evolui. Né? Eu não estou querendo voltar para aquela condição. E nem estou achando que lá é que estava bom. Não, hoje está bom. Hoje eu compreendo. Isso é sinal de amadurecimento espiritual e, portanto, uma bem-aventurança. Para a gente encerrar, eu queria terminar lendo também uma passagem, também das bem-aventuranças, né? Mas também se relaciona com as bem-aventuranças, com o Sermão da Montanha, mas que daí é um trecho do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o trecho seguinte. Bem-aventurados, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, qual é o estado de bem-aventurança que nós contemplaremos? A ocasião de provar a sua fé. O momento do labor, né? O momento do repouso, o momento em que a gente fala que a fé está provada, eu não preciso mais dessa firmeza, eu não preciso mais dessa perseverança, é um momento futuro. Né? E aí o Cristo também é cristalino ao dizer que a felicidade não é deste mundo. Em que sentido? Esse momento futuro não está em nosso alcance.
Né? Então, o momento do repouso, que é um momento futuro, não está em nosso dia. O momento de entender que a minha fé já está provada, não está no nosso alcance. Fará parte da nossa existência em outro tempo. A etapa presente é a ocasião de provar a fé. É o labor que me trará o repouso. E aí eu acho que dessa forma a gente consegue compreender um pouquinho melhor por que o Cristo vem. Por que o Cristo diz que bem-aventurados são os aflitos. E aí, considerando que meu alvará está terminando, está me caçando aqui, não sei se eu faço a prece de encerramento. A gente vai para o passo primeiro e a a prece prece é posterior. Então, Aí você pode fazer a prece. Faço agora? Não, faz depois, passo, né? depois do passo. E por fim, mais uma vez, obrigada pelo convite. Né? Eu quis vir, quando me contataram, quando você tem disponibilidade? Eu vou na sexta-feira de Páscoa, porque em geral a gente tem, né, quem organiza as palestras tem mais dificuldade de achar alguém nessas épocas de feriado. Né? Eu estarei aqui. Né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Quero retornar outras vezes, não só para a palestra, mas para participar dos trabalhos também. Tá bom? Obrigada, né? Vamos aos passes.